No vídeo de hoje eu vou falar por que a planilha é a melhor opção nessa parte de gestão financeira pessoal e não o aplicativo ou um sistema de gestão financeira pessoal. Além de mostrar uma super atualização da nova planilha que eu vou lançar para 2024. Eu vou lançar ainda esse ano, mas recomendando para usar em 2024. Quem já usa uma versão anterior que eu já disponibilizei aqui ou nenhum dos meus treinamentos. Bom, primeiro eu quero explicar que eu recentemente desisti de lançar um aplicativo que eu estava desenvolvendo, que era para substituir essas planilhas. Mas antes de eu lançar o aplicativo, eu resolvi fazer uma pesquisa para saber quanto tempo seria a vida útil desse aplicativo. Por que eu estou falando isso? Porque iam ter usuários, eles colocariam seus dados lá para a ferramenta gerar todas as informações necessárias para essa pessoa saber o que estava acontecendo na vida financeira dela. Entretanto, eu cheguei à conclusão que não valeria a pena usar o aplicativo, devido à vida útil e aos dados dos usuários. Na verdade, foram 4 motivos que fizeram eu desistir. Os custos, apesar desse custo, eu conseguiria suprir porque teria uma versão paga. Porque seria necessário, esse foi o segundo motivo, fazer atualizações frequentes para manter atualizado, para fazer melhorias. E o terceiro e o quarto, o terceiro foi a questão da vida útil e o quarto os dados dos usuários. Na minha pesquisa eu vi que o aplicativo teria uma vida útil no máximo em 10 anos. Eu cheguei à conclusão que o aplicativo ele não duraria o tempo suficiente para a pessoa gerenciar a vida financeira dela. E essa pessoa acabaria tendo que fazer download dos dados delas porque ou o aplicativo seria descontinuado ou seria vendido. Então essa pessoa ela teria que migrar os dados delas para outra ferramenta e acabaria perdendo tudo aquilo que foi gerado no aplicativo. Ela teria acesso aos dados delas, mas acabaria perdendo todo aquele histórico, tudo aquilo que ela gerou de informação, o que seria um grande problema. Fora também que essa pessoa não teria total liberdade para fazer o que desejasse no aplicativo, porque seriam ferramentas padrões. Apesar de eu ter tido a ideia de deixar recursos com a opção de a pessoa escolher o recurso baseado na sua realidade, porque, por exemplo, a minha realidade não é o mesmo que a sua ou de outra pessoa. Cada um tem a sua realidade, é totalmente diferente. E esse é um dos grandes problemas dos aplicativos de gestão financeira pessoal. E como eu sabia que o aplicativo não duraria muito tempo, ele não atenderia a minha proposta, a minha visão, que era oferecer uma ferramenta para a pessoa utilizar pela vida toda. Sim, pela vida toda. E foi aí que eu cheguei na conclusão que as planilhas é a melhor ferramenta para a pessoa utilizar na parte de gestão financeira pessoal. Por que eu falo pessoal? Porque na parte da empresa é outra história. Aí realmente um sistema é necessário, não planilha. Não que uma empresa não use planilha para cálculos, para trabalhar com alguns dados, para gerar alguns resultados, é usado sim. Mas para gerenciar o negócio em si todo e dependendo do que será feito, né, o sistema é mais essencial, tanto que existe aí os ERPs que as empresas usam, que é o mais adequado, ou dependendo da complexidade do negócio, a empresa ter e desenvolver o seu próprio sistema. Claro que aí precisaria de um setor de TI todo completo para trabalhar e manter esse sistema. Mas na parte pessoal é diferente. Uma pessoa não vai contratar uma empresa para criar um sistema para ela do zero. O custo para criar um sistema é muito alto. E aí que entra as planilhas. Eu não vou me alongar muito em explicar os detalhes nessa parte, qual é melhor e por quê, os motivos até que fez eu desistir, porque eu escrevi um artigo detalhando. O nome do artigo é Veja os motivos da planilha ser a melhor opção para o controle financeiro pessoal. Eu vou deixar o link na descrição e aí você vai poder ler em detalhes. Aí lá eu explico todos os motivos, o que tem que ter, o que não pode ter, e aí você vai entender melhor. O principal objetivo aqui é mostrar a ideia da nova planilha que eu vou lançar para 2024. Vou disponibilizar ainda esse ano, mas com a recomendação para usar a partir de 2024. Para quem já usa uma versão anterior, que eu sempre disponibilizo aqui também. Essa planilha que você está vendo, com esses dados de exemplos, tá? Não são reais, é a nova versão que eu vou lançar, que é uma versão para a vida toda. Se você já viu alguma que eu já lancei aqui também no canal, ou nenhum dos meus treinamentos, viu que ela era anual. Então a pessoa usava durante o período de um ano, fazia uma nova cópia no ano seguinte para poder utilizar. E tinha
a opção de copiar os dados da versão anterior e passar para a nova cópia para usar no ano seguinte. Isso é um grande problema porque dá muito trabalho, a pessoa tem que transferir os dados, colar lá, e como é planilha não é automatizado. Então eu pensei, eu não vou lançar mais o aplicativo, mas eu quero oferecer uma ferramenta que a pessoa não tenha esse trabalho, que seja simplificada e que ofereça uma análise de dados completa, mas também que seja para a vida toda. E foi aí que eu fiz todo um planejamento e comecei a pensar em uma ferramenta que a pessoa usasse para a vida toda e conseguiria personalizar ela de acordo com seus critérios. Claro, eu vou deixar toda uma regra de gerenciamento por padrão, mas isso porque tem aquelas pessoas que não têm esse conhecimento de planilhas, mas eu vou deixar a possibilidade da pessoa que já tem esse conhecimento também personalizar. Ela não está pronta 100%, ela ainda está em desenvolvimento, aqui eu só quero mostrar um pouco para você entender a minha proposta. Essa versão que eu estou mostrando, ela ainda é do Google Planilhas, porque eu sempre disponibilizo duas versões, porque tem aquelas pessoas que não têm a licença do Excel. Além disso, essa é de nível 2, porque eu sempre disponibilizo uma do nível 1, que tem uma proposta específica, e do nível 2, que aí é para uma pessoa que já atingiu o nível 1, que é totalmente diferente, que se trata mais de patrimônio e investimento. Nessa versão, ela vai ser a versão 1 e 2 na mesma, só que a versão para 1 vai ter lá uma parte separada para ela trabalhar no nível 1, não no nível 2. E depois que finalizar o nível 1, ela pode tirar essa parte e só continuar na nível 2, não sendo mais necessário usar nível 1. Além disso, a versão de nível 2 que eu disponibilizei anteriormente, ela não tinha em Excel. Essa agora vai ter em Excel também, tanto que na versão do Excel ela vai ser um pouquinho melhor do que no Google Planilhas, porque o Excel dá mais liberdade para se trabalhar. Elas vão oferecer os mesmos recursos, vão receber as mesmas informações, mas nessa parte de UI, interface de usuário, vai ser um pouquinho mais bonitinho no Excel, porque lá eu tenho mais liberdade. Então, eu vou mostrar os dois pontos aqui que vão diferenciar cada uma delas. Olha só, primeiro, eu vou aqui na parte de entrada, e o que acontece? Ela vai ser uma planilha para usar no período de 80 anos. Sim, praticamente para a vida toda. Eu peguei o período de 80 anos baseado na expectativa de vida do brasileiro, que é próximo aos 80 anos. Não é aos 80 anos, é 77, 76 por aí. Então eu peguei 80, porque assim eu sei que a pessoa vai usar praticamente para a vida toda. Porque eu sei que a pessoa vai começar a usar assim, lá com os 20 e poucos, 30 e poucos anos. E não a partir do momento que nasceu. Assim eu sei que a pessoa vai ter os dados delas registrados por um longo período de tempo sem precisar fazer cópia do ano seguinte, tá? Não vai ter esse trabalho todo. E qual é a diferença? Na versão anterior, quando a pessoa precisava registrar os dados, ela tinha que inserir uma linha, tinha que puxar lá para baixo com a barra de rolagem, não. Vai ter esse botãozinho aqui, ó, clico nele, ele vai iniciar, executar uma macro e vai adicionar a linha bem no início. Assim, a pessoa não precisa ter um trabalho redobrado de ir lá embaixo, procurar a linha, registrar ou mesmo filtrar. Sempre ela vai inserir uma entrada nova logo no início. Tem a parte da saída também, que eu vou explicar, mas quando estiver pronta. Então, basicamente, todas essas partes de registro de dados agora vai ser assim, sempre no início. Além disso, você consegue perceber que aqui em cima vai ter o total do período de entrada, tá? E o total do ano atual, porque assim a pessoa sabe o que tem desde o momento que ela utilizou até o momento atual que ela está, e também separando o ano atual. Você consegue ver aqui em cima. Vou para o painel, que é a parte mais importante, e explicar o seguinte. Essa versão, a de nível 2, ela vai trabalhar com a parte de patrimônio. Como assim, balanço patrimonial? Porque é uma atualização que eu vou lançar no segundo semestre, no meu treinamento, mas eu não vou explicar em detalhes isso aqui. O que você precisa entender é que ela vai mostrar exatamente como que está a saúde financeira da pessoa e saber se o patrimônio dela está no positivo ou negativo, tá? Porque vai ter lá um registro de patrimônio, onde vai ter o ativo e o passivo. Você não precisa saber disso agora. O importante é que ela vai ter uma visão do saldo disponível, da reserva de emergência e do patrimônio líquido. Lembrando que esses dados aqui são como exemplo, ok? Nessa versão aqui do Google Planilha vai ter uma parte onde ela vai conseguir acompanhar o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira e
o dólar, para ver quanto que está o dólar em relação ao real. Ela vai ter também os dados aqui separados por períodos, como é o caso aqui, ó, tô pegando maio como exemplo, e vai ter aí o status, né, com a previsão do que vai entrar, do que vai sair, do que vai aportar, e colocar o resultado final, mas também colocando o saldo final previsto. Tem o gráfico agora que mostra também as porcentagens, separando a distribuição da renda, que é distribuída entre essas 3 categorias, que é a saída, o aporte e o resultado. Depois tem o histórico do ano atual, mas também com a porcentagem desse ano, porque aqui, ó, consegue ver que tem a porcentagem do mês atual e aqui embaixo do ano atual, de todo o período desse ano. Mais para baixo tem a questão de comparação, para saber se durante esse período de um ano, qual foi o maior valor, qual é o valor do mês atual, qual foi o menor valor. E a média dos últimos meses. Aqui está mostrando a média dos últimos 5 meses. E o gráfico mostrando uma linha com pontos para saber qual foi maior e menor. Mais para baixo tem a totalidade, todo o período. E isso aqui vai ser uma grande diferença. Porque essa análise que vai ter, lembrando que aqui não está completo. Tem muita coisa ainda para fazer, tá? Mas basicamente você vai ter todo o período. Os 80 anos, a partir do momento que começou a utilizar e vai até onde você quiser. Não é uma regra ir até os 80 anos, mas é uma opção sua que você vai ter. Sem precisar fazer cópia pro ano seguinte. É em uma mesma planilha, sem se preocupar. Então, aqui você vai ter a opção para escolher os períodos. Aqui ele está mostrando do ano atual, mas é possível personalizar. Por exemplo, eu tenho a entrada. E aqui eu posso digitar o ano, que é o ano atual, e ele vai me mostrar as informações só desse ano. Só que ele também pode me mostrar um período na ferramenta de até 15 anos para eu poder visualizar o gráfico. Mas isso não é 80 anos? Sim, será 80 anos, mas você vai poder visualizar o período por 15 anos. Então você escolhe o ano inicial e o ano final que quer visualizar. Porque todos esses dados eles vão ficar armazenados em uma planilha separada chamada de rendimentos. Aí vai ter lá os 80 anos, todos os meses e a totalidade. Eu vou explicar isso quando estiver pronta. Essa parte já está pronta, só que eu não vou explicar aqui porque ainda tem muito o que fazer. Por exemplo, se eu digitar aqui, vou pegar, por exemplo, 2020. E vou pegar o ano de 2022. Perceba que ele está mostrando o período desses 3 anos. Olha só que legal. Então você vai ter essa comparação que vai poder fazer. Basicamente é isso, tá? Você vai poder escolher o ano e personalizar. Deixa eu voltar aqui 2023. Aqui ele vai mostrar também o total do período que você selecionou, porque tem o ano inicial e o ano final. Aqui ele mostra o ano final até o que você pode selecionar, por causa, se eu fosse escolher, por exemplo, 80 anos, não ia caber no gráfico. Por isso que tem esse período que você pode colocar a cada 15 anos, tá? Se você deixar só o ano atual, por exemplo, ele vai mostrar o ano atual e os meses, ou o ano atual que você escolher anterior do ano atual. Depois tem o total do período e a média do período. Como é personalizado, então se chama do período. Além de ter a totalidade aqui em cima de todo o período. Esse vai ser um grande diferencial, porque vai ter então o período do mês atual, o ano atual e todo o período. Isso é muito bacana, porque você sabe... Pensa, eu quero que você pense. Você sabe quanto que ganhou nos últimos 10 anos da sua vida? Provavelmente não, né? É com essa ferramenta que você vai conseguir saber a partir que começar a utilizar ela. Porque aqui você vai conseguir ter tudo isso em uma única ferramenta. Mais para baixo tem os resultados por períodos. Tem o mês atual, tem o trimestre, semestre e o ano. Como está no ano atual, ele limita as informações que são exibidas porque tem que finalizar o período. Mas isso não impede que eu visualize outros períodos, porque aqui eu consigo digitar o ano que eu quero comparar com o ano anterior. Por exemplo, se eu digitar aqui 2022 e 2020, eu vou conseguir comparar esses períodos. Então você escolhe se quer comparar o ano atual com qualquer ano anterior
ou o ano anterior com qualquer ano anterior do qual que você escolheu inicialmente. Vou colocar um exemplo aqui, ó, 2021 e 2020 e comparar. Aí ele vai mostrar, ó, a diferença de cada um dos anos. Essa parte aqui tá de entrada, mas eu consigo personalizar e escolher. Porque tem entrada, tem saída, tem aporte e tudo mais. Se eu quiser comparar, por exemplo, 2022 e 2021, ó, ele já mostra a grande diferença. Então eu posso visualizar o ano atual, né? Mas também os anteriores. E como o ano anterior vai estar finalizado, ele vai mostrar todas essas informações. Se eu colocar só o ano atual, aí vai ser exibido conforme vai passando o período. Porque não tem por que eu visualizar o segundo, por exemplo, trimestre, se ele ainda não finalizou. Precisa finalizar. E se eu remover o ano que eu estou comparando, o ano anterior que eu estou comparando, ele vai exibir a comparação do mesmo período. Por exemplo, ele vai comparar o primeiro trimestre com o trimestre anterior, o segundo com o anterior, que seria com o primeiro, e assim por diante. Então você consegue que é bem completo mesmo, além de exibir o gráfico para saber e ter essa informação visual. Essa aqui é a grande diferença que eu queria mostrar. Vai ter mais, como eu falei, ela não está completa, está em desenvolvimento ainda. Ah, Eric, você mostrou? Sim. Por que eu mostrei? Porque eu tinha a ideia de lançar o aplicativo e desistir por causa da vida útil e dos dados dos usuários. Na planilha não vai ter esse problema, porque a pessoa fazendo a cópia dela, ela pode utilizar por quanto tempo quiser. Ela pode até personalizar, entendeu? Então é por isso, ela vai ter esse modelo para ela. Não vai ser descontinuado, ela não vai perder os dados delas. Bom, enquanto ela manter, né, a planilha salva lá e conectada com a nuvem, que isso eu vou explicar futuramente. O ponto é, na minha pesquisa, eu cheguei à conclusão que a planilha sempre será melhor aliada na parte pessoal, tá? Só na parte pessoal. Mas, como eu quero deixar essa ferramenta e eu quero ajudar as pessoas que gerenciam, então eu resolvi fazer uma super atualização, que é essa, para a pessoa ter uma ferramenta que ela consiga ter vários indicadores, guardar todos os dados delas, mas sem precisar se preocupar em perder tudo isso ou mesmo criar alguma coisa do zero. Como eu falei, vai ter muito mais, vai ter ainda a parte de outros indicadores, porque agora vai ser possível selecionar categorias, vai ter a parte do balanço patrimonial e muito mais, tá? Principalmente o grande diferencial, além de ser o período de 80 anos, vai ter a parte do balanço patrimonial, que vai ter uns indicadores, porque o balanço patrimonial tem essa possibilidade de indicadores, e é aí que a pessoa vai saber realmente o que está acontecendo na vida financeira dela depois que ela concluir o nível 1. Então eu espero que você goste dessa atualização. Eu resolvi fazer esse vídeo porque, como eu não vou fazer mais o aplicativo, vai ser só a planilha, e também para explicar que ela vai ser disponibilizada no segundo semestre. Só que eu ainda não sei, tá? Se eu vou disponibilizar uma versão gratuita ou não, mas eu vou disponibilizar ela lá no curso de educação financeira. Isso é certo. Porque como vai ter novos conceitos, eu também vou fazer uma atualização lá em alguns conteúdos, principalmente em relação a ativo, passivo, balanço patrimonial e muito mais. É importante que você entenda que essa é uma ferramenta de finanças, não de investimentos. São duas áreas diferentes, tá? Você não... Porque tem aquelas pessoas que vão falar assim, mas cadê a parte de investimentos que eu registro? Gente, por que eu coloquei, por exemplo, nessa parte aqui, aporte? Porque são conceitos, são ideias diferentes. Aqui você consegue gerenciar o aporte, mas não consegue gerenciar os ativos que você aportou, porque são coisas diferentes. Mas também eu já estou trabalhando em uma versão para investimento, apesar que vai ser opcional, não que vai ter aqui, tá? Mas o que você precisa entender é que aqui é só a parte de finanças, não de investimento. E por fim, para deixar tudo concluído, nessas duas versões, tanto na do Excel quanto na do Google Planilha, eu estou usando agora programação. Nas outras versões eu não usei. Por quê? Porque dependendo como o usuário iria usar, talvez ele acabaria se atrapalhando. Então eu resolvi usar a programação, mas criando aí tratamentos de erros,
regras para a pessoa não acabar se perdendo, ou confundindo, ou apagando alguns dados. Então, no caso do Google Planilhas, eu estou usando JavaScript e as macros, né, que é do AppScript. E na versão do Excel eu vou usar o Visual Basic, que é a linguagem de programação da Microsoft para o pacote Office que eles têm. Então, nessas versões, por exemplo, vai ter registros de dados que só usando programação vai ser possível colocar. Porque eu coloco regras para a pessoa acabar não se atrapalhando, não fazendo o registro inadequado das informações. Então esse é um grande diferencial. A pessoa não precisa se preocupar com os scripts que eu estou escrevendo nas planilhas, porque ela não vai precisar mexer nisso. Eu só estou explicando que essa é uma grande diferença também. Porque agora eu estou usando o conhecimento que eu adquiri e que agora eu estou colocando em prática nessa ferramenta ao invés do aplicativo. Então, por isso que eu estou conseguindo criar esse período de 80 anos e todos esses indicadores e registro de dados. Bom, é isso aí. Lembrando, vai ser disponibilizada no segundo semestre. Eu vou comunicar e fazer um vídeo mostrando quando tiver tudo completo.